Você já observou que com a sua oficina bagunçada você não consegue nem cobrar direito? Você tem dúvida na hora onde que está a peça, você perde muito tempo, você não consegue ser assertivo, não acha a sua ferramenta. E aí no final fica aquela dúvida, será que eu gerei valor suficiente para o meu cliente para cobrar do preço certo? As oficinas que de fato ganham dinheiro são aquelas que são extremamente organizadas, sabe exatamente onde está qualquer coisa para poder saber aplicar na hora certa. E aqui na aula 2 eu vou mostrar para vocês o que você tem que fazer para ter a oficina organizada e quais as ferramentas você tem que utilizar. A maioria dos técnicos não tem segurança em cobrar porque eles vivem no caos o dia a dia. E aí isso traz para ele insegurança. Isso é o problema dele. É um caos na organização da sua oficina, eles não sabem precificar, eles não sabem guardar a ferramenta, eles não sabem se organizar, eles não sabem agendar a sua ordem de serviço. E isso traz um ambiente de desorganização, consequentemente de falta de segurança. E isso reflete na hora de aplicar o preço do seu cliente. Ele não tem assertividade na hora de formar o seu preço, ele não tem assertividade na hora de aplicar a sua peça, até mesmo porque não encontra a sua peça, ele não tem assertividade no passo a passo para testar o seu produto, consequentemente ele não vai ter assertividade na hora de, na verdade não é assertividade, ele não vai ter autoridade para formar um preço e aplicar para o seu cliente. E é por isso que hoje nós vamos falar de organização aplicada ao lucro. Os 3 pilares para você cobrar melhor e lucrar mais. Número 1, um bom sistema de gestão. E não precisa ser o sistema da GED ou aquele sistema, você tem que ter um princípio básico, você tem que ter um sistema. Isso vai te dar assertividade na hora de você formar o seu preço, porque o sistema ele vai formar o seu preço baseado em dados. Você vai ter assertividade, aquele preço está contemplando todas as suas despesas fixas, variáveis e tudo aquilo que é custo do seu produto e, consequentemente, vai te dar um lucro, sem falar que vai gerar uma autoridade absurda para o seu cliente. E eu vou fazer aqui uma analogia para que você faça aí a sua percepção sobre isso. Pense o seguinte, você é o cliente e 2 técnicos enviam o orçamento para você. Esse orçamento é R$300. Técnico número 1 te manda um bloquinho à mão, faz por R$300. O outro te manda uma ordem de serviço discriminando. A peça custa tantos reais, a mão de obra custa tantos reais, eu te dou tanto tempo de garantia, qual que vai te dar mais autoridade? Sem falar que esse cara que te mandou o bloquinho, se você falar para ele, tem como me dar um desconto, ele pode até fazer por 250, mas aí você já entende que esse cara é um cara desorganizado na hora de aplicar o orçamento, consequentemente vai ser no serviço, você vai entender isso. E aquele outro cara, pode ser que ele não faça por 250, sabe por quê? Ele vai levar em conta todos os custos e vai entender o que é lucro. Ele vai ter uma linha vermelha que ele sabe, pela formação baseada em dados, que ele não pode ultrapassar. Sabe por quê? Porque sem controle você acha que lucra e com controle você prova que lucra. 2. Controle de entrada e saída de peças. Entenda bem, quando você controla a entrada e saída de peças, para você precisar de ferramentas, e um bom sistema vai te dar isso, você controla, sabe o quê? O seu capital de giro. E olha como isso é interessante. Quando você controla o seu capital de giro, você vai ter assertividade na hora da compra. Você vai saber qual aquela peça que eu tenho que ter mais no meu estoque, qual aquela peça que eu tenho que ter menos no meu estoque e qual a peça que não faz sentido eu ter no meu estoque, e você vai otimizar o seu capital de giro. E eu vou te dar um exemplo. Vamos pensar o seguinte, você é um cara que trabalha com refrigerador e você comprou 30 motores de refrigeradores R134 e R600, você comprou. E naquele meio você comprou um compressor R404 e guardou ele lá. Esse compressor está com 1 ano no seu estoque e ele não saiu. Aí me fala, onde é que faz mais sentido você aplicar sua energia? Quando você tem um controle de peças, entradas e saídas, você vai entender que esse compressor não faz sentido eu investir energia nele. Eu tenho que investir naquele outro compressor que tem mais giro. E isso te dá assertividade e te faz com que você se torne referência naquilo que você faz, naquilo que você vende, porque você está atendendo o seu público-alvo, aquele cliente que sempre procura por aquilo. Você entendeu? E quando você controla a peça, automaticamente você controla prazo e lucro. Segundo exemplo que eu vou te dar, uma agenda organizada. Lembra que eu falei para você que a sua agenda ela não te prende, mas ela te norteia? E eu digo para você por experiência própria, eu tenho mais de 30 anos na refrigeração. O cliente, ele prioriza a sua agenda, porque você prioriza a agenda dele, correto? E eu vou te dar um exemplo aqui. Quando o cliente te liga,
Você pode vir arrumar meu produto agora? Olha, eu não posso arrumar agora porque eu já tenho uma agenda nesse momento. Eu posso amanhã pela manhã. Ele vai entender o seguinte, esse é uma pessoa de compromisso. Por quê? Porque ele prioriza a agenda dele. E tem várias ferramentazinhas que você consegue ter aí de forma gratuita aí, que você consegue organizar a sua agenda. Eu vou te dar um exemplo. Eu utilizo o Google Agenda. E toda a minha agenda está dentro do Google. Esse momento agora que eu estou falando com vocês, já estava na minha agenda, está organizado e não tem outra prioridade. Mas caso houvesse algum problema que eu não estivesse podendo gravar com você agora, eu priorizaria algo urgente para encaixar nesse momento. Por quê? Porque a agenda me norteou, ela não me prendeu. Minha prioridade era essa, mas aconteceu alguma coisa, eu coloquei algo aqui. Você entendeu? Agenda desorganizada, oficina bagunçada. Agenda organizada, o lucro aumentando. Outro exemplo, atendimento com registro. Você vai anotar tudo que o cliente fala e vai fazer algumas provocações, algumas perguntas a ele que vai facilitar o seu atendimento. Vou te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, você vai atender um determinado cliente que tem um problema em determinado produto e você está em contato com ele. Você vai perguntar algumas perguntas. Quando que isso começou? Qual a marca, o modelo do seu produto? E aí qual o defeito que ele apresentou? Por quê? Com esse diagnóstico, em muitos dos casos, você já vai ter uma certeza de algo que você tem que levar para resolver, quem sabe, isso em loco. Você entendeu? Como isso é importante você anotar tudo aquilo que você conversou com o seu cliente no primeiro atendimento, no primeiro contato com ele. Trabalho sem registro é trabalho dobrado. Terceiro e último pilar, estratégia para você começar a utilizar agora em janeiro, já virando o ano utilizando essa estratégia. Defina o seu serviço por hora. Calcule a hora do seu técnico para você definir. Por exemplo, se a sua hora custa R$80, 2 horas você vai cobrar R$160. Ficou claro? Como é que você vai definir isso? Para você definir a hora trabalhada, é importante que você tenha alguns números na mente. Você tem que ter um DRE alinhada, coisa simples que eu vou ensinar você a fazer também. Você tem que calcular suas despesas fixas, despesas variáveis e calcular qual é o salário do seu técnico. Com esses dados na mão e a fórmula correta, você vai entender exatamente quanto custa a você a sua hora para que você consiga cobrar. Esqueça de cobrar igual ao seu concorrente. Você não sabe os custos dele, não sabe quanto custa cada técnico e nem como ele formou o preço. Você pode quebrar por osmose, você pode quebrar por comparação e isso é o pior cenário. Mostra que você está sendo incompetente na hora de formar o seu preço. O terceiro é melhore sua comunicação sobre o preço. Em vez de você dizer, fica mais ou menos 350 tudo, não, especifique aquilo que o cliente está recebendo. Olha, para esse modelo, esse preço é padrão. Está incluso serviço, peça e garantia. Quando você justifica, o cliente aceita porque isso gera valor. Hoje você viu que a oficina lucrativa é a oficina organizada. Quando você tem controle de peça, prazo, atendimento e de custo, você consegue aplicar assertividade no seu preço. E cliente gosta disso, gosta de assertividade porque isso gera valor no seu serviço. Agora que você já sabe como cobrar melhor, aumentar sua margem e ser valorizado, você não vai se comparar com os demais. A concorrência pode até cobrar a metade do que você faz, mas você gerou um valor de mercado. Você não é só o técnico, sua oficina não é somente aquele lugarzinho de arrumar alguma coisa. A sua oficina já tem uma referência. E na próxima aula eu vou ajudar a transformar esse lugar de arrumar as coisas em um lugar estruturado, uma oficina de nome, algo que você vai conseguir construir um brand e vai existir com ou sem a sua presença dentro dela. É onde você vai, de fato, deixar de ser aquele cara que arruma alguma coisa e se tornar um empresário na refrigeração, alguém que de fato vai ganhar dinheiro. E mais, vou abrir na última aula para você, onde tudo vai se encaixar, eu vou abrir uma oportunidade única que você pode fazer parte do meu Close Friend, onde você vai ver os bastidores de como eu faço a gestão na GED e como as coisas acontecem aqui todos os dias. Não só o que eu faço, mas como eu faço e como eu aplico isso todos os dias. Então, se você quer dica como essa, siga aqui a gente nas redes sociais e aproveite. Parceria Preço Justo Dica aqui na GED. Tamo junto, fechou?